1 Reis 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei, e era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros, e cavaleiros, e 50 homens, que corressem adiante dele, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão, e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias, porém Zadoc, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, e vacas, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de Salomão teu filho. Vai, e chega ao rei Davi, e dize-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? 1 Reis 1:13. Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E foi Batseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei, e Batseba inclinou a cabeça, e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. E matou vacas, e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. E, estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante dele com o rosto em terra, e disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono, porque hoje desceu, e matou vacas, e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele,
e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. 1 Reis 1:14-26. Foi feito isto da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi, e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei, e disse: Viva o rei Davi meu senhor para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei, e o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom, e Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono. E, vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, e até Abel. A grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, ainda está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita, e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. 1 Samuel 6, 16, 21. E o ouviu Adonias, e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas, e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. E disse Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas, e disse Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão, e o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei, e Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres. E a cidade está alvoroçada, este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel,
que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e apegou-se às pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio, e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. 1 Reis 1:41-53. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe para essa oração alcance pessoas que esteja precisando de oração. Não quebre essa corrente do bem. Deus disse: propaguem minha palavra.